aula de hoje, nós vamos falar da probabilidade da união de dois eventos. Probabilidade da união de dois eventos. Sejam A e B dois eventos de um mesmo espaço amostral U, equiprovável, finito e não vazio. Queremos obter a probabilidade da ocorrência dos eventos A ou B. Bom, perceba que agora eu quero calcular a probabilidade de obter o evento A ou então o evento B. Na matemática, o conectivo ou ele é associado à soma. Uma vez que os meus eventos A e B são subconjuntos do espaço amostral U, eu vou estar fazendo então a soma do conjunto A com o conjunto B. E na verdade, fazer a soma do conjunto A com o conjunto B nada mais é do que calcular a união do conjunto A com o conjunto B. Bom, lá da teoria dos conjuntos, nós sabemos que a união de dois conjuntos é dado por a união de A com B, nada mais é igual do que os elementos de A somado com os elementos de B, menos os elementos da interseção. Ou seja, quando eu pego os elementos do conjunto A e somo com os elementos do conjunto B, você vai perceber que essa partezinha agora aqui, que eu estou colorindo de verde, ela foi somada, na verdade, duas vezes. Então, por isso que a gente subtrai a interseção dos elementos, tá? Então, essa formulinha aqui que eu acabei de apresentar para você, da teoria dos conjuntos, ela vem trazer para a gente aqui a união do conjunto A com B. Bom, nós vimos nas aulas passadas que a probabilidade de ocorrência de um determinado evento nada mais é do que o número de elementos desse determinado evento dividido pelo n de U, que é, na verdade, o nosso espaço amostral. Então, o que eu vou fazer aqui agora é simplesmente pegar essa formulinha aqui da união de dois conjuntos e vou dividir os dois lados da igualdade por n de U. Eu sei que o n de U é diferente de zero, porque o meu n de U representa o total de possibilidades de um espaço amostral, então ele vai ser sempre um número positivo, tá? Então, quando eu divido essa igualdade aqui por n de U, eu vou obter aqui a seguinte igualdade, tá? Então, perceba agora aqui, ó, que nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4 razões. E todas essas razões, elas têm como denominador o n de U. Então, perceba que cada uma dessas caixinhas eu consigo, na verdade, escrever na forma de probabilidade. Então, a primeira caixinha minha aqui, ó, vai ficar a probabilidade de A união com B. A segunda caixinha, probabilidade de A terceira, probabilidade de B. E a quarta, probabilidade da interseção de A com B. Então, daqui eu posso escrever agora aqui a seguinte formulinha. A probabilidade da união de A com B é igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B menos a probabilidade da interseção de A com B. Tá? Então, essa formulinha aqui que eu estou te apresentando agora, ó, ela é uma formulinha muito útil para a gente. Tá? Então, vamos lá. Quando é que eu posso usar essa formulinha aqui? Ó? Quando eu estiver trabalhando com um exercício que trata da probabilidade da união de dois eventos. Então, pode ocorrer o evento A ou então o evento B. Então, agora eu quero que você raciocine o seguinte comigo aqui. Ó. Se num determinado exercício ele te der a probabilidade de A, te der a probabilidade de B e a probabilidade da interseção, você consegue achar a probabilidade da união, fazendo, na verdade, aqui uma substituição simples. Tá? Agora, pode acontecer, por exemplo, aqui, ó, diversas situações. Ele pode te dar, por exemplo, a probabilidade da união, pode te dar a probabilidade de A e a probabilidade de B. E aí ele vai pedir para você calcular a probabilidade da interseção. Tá? Então, essa formulinha aqui ela é importante e você vai ver que vai existir alguns exercícios que você consegue resolver com o auxílio aqui dessa formulinha. Tá? Então, perceba que você tem aqui, olha, 1,
2, 3, 4 informações. Se de 4 informações ele te fornecer 3, você consegue achar, na verdade, a quarta que falta, tá? Se eu não fui claro mais uma vez aqui, vou falar mais uma vez, ó. Vamos supor que ele te deu a probabilidade da união, te deu a probabilidade de B e te deu a probabilidade da interseção. Você consegue, por exemplo, achar aqui a probabilidade de A, tá? Então, essa formulinha aqui é muito importante para a gente. Bom, perceba que aqui eu te apresentei uma possibilidade onde o conjunto A e o conjunto B, eles possuem aqui elementos em comum, tá? Então, você vai ter essa formulinha aqui, ó. Agora, eu vou te passar aqui uma observação. Quando o seu conjunto A e o seu conjunto B não possuem elementos em comum, tá? Então, observação. Conjuntos disjuntos ou eventos mutuamente exclusivos, tá? É o caso do evento A e o evento B não possuírem elementos em comum, tá? Então, a união de dois conjuntos nessa situação, basta você pegar os elementos do conjunto A e somar com os elementos do conjunto B, tá? Então, na verdade, ó, a união, basta você fazer n de A mais n de B. Por quê? A interseção, nesse caso, ela vai valer zero, porque esses conjuntos aqui são conjuntos disjuntos, ou seja, o evento A e o evento B são eventos mutuamente exclusivos, tá? Então, de forma análoga, eu vou dividir os dois lados da igualdade por n de U. Uma vez que eu divido por n de U, eu vou ter, na verdade, agora aqui, ó, a primeira, segunda e terceira razão, tá? Cada uma dessas razões eu consigo transformar em uma probabilidade. Então, no caso agora, a probabilidade de A união com B vai ser igual à probabilidade de A mais a probabilidade de B, tá? Conselho que eu te dou é o seguinte, você agora tem duas formulinhas, tá? Quando você vai usar a primeira formulinha? Quando o seu evento A e B tiver elementos em comuns. Quando você usa essa segunda formulinha aqui, ó, quando os seus eventos A e B forem eventos mutuamente exclusivos, ou seja, não possuírem elementos em comum. Bom, nós vamos fazer agora aqui alguns exercícios, exemplos, que vão tratar aí do assunto que foi abordado na aula de hoje. Exemplo. Uma rifa é composta de 100 bilhetes numerados de 1 a 100. Será sorteado um desses bilhetes. Qual a probabilidade de obtermos um múltiplo de 8 ou um múltiplo de 12? Bom, perceba que nesse experimento agora aqui aleatório, né, que é o sorteio de um número entre uma rifa que vai de 1 até 100, eu quero descobrir qual que é a probabilidade de eu obter um múltiplo de 8 ou então um múltiplo de 12. Perceba que aqui agora, ó, eu tenho aqui dois eventos, tá? Eu tenho uma opção aqui, ó, que é obter múltiplo de 8, e tenho aqui uma segunda opção que é obter múltiplo de 12, tá? Então tá muito claro para mim aqui, ó, esse conectivo OU, tá? Então esse conectivo OU, ele nada mais é do que a união. Então, na verdade, aqui, ó, eu vou chamar os múltiplos de 8 de evento A e os múltiplos de 12 de evento B. Bom, vou utilizar então aqui, ó, a probabilidade da união, porque eu quero obter múltiplo de 8 ou então múltiplo de 12. Bom, vou definir aqui primeiro, ó, o meu espaço amostral. O espaço amostral é o conjunto U de todas as possibilidades que podem ocorrer nesse experimento aleatório. Então, pode sair qualquer número de 1 até 100. Então, o total de possibilidade em n de U é igual a 100. Agora, eu vou definir cada um dos meus eventos. O primeiro evento meu, que eu chamei de evento A, se eu olhar aqui para os seus elementos, todos esses números aqui são números que são divisíveis por 8. Então, na verdade, o evento A nada mais são do que os múltiplos de 8. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64,
72, 80, 88 e 96. Se você contar aqui, você vai perceber que o conjunto A possui 12 elementos. Ou seja, de 1 a 100, existem 12 números que são múltiplos de 8. De forma análoga, eu vou obter agora o meu evento B. O meu evento B vão ser os múltiplos de 12. 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96. Os múltiplos de 12 de 1 a 100 são no total de 8. Agora, perceba que se você comparar o conjunto A com o conjunto B, tá? Você vai perceber que existem elementos em comum, tá? Então, uma vantagem de você escrever aqui essa fórmula é que ela te alerta sempre para você verificar se existem elementos repetidos, tá? Então, o conselho que eu te dou aqui, ó, grava sempre a primeira formulinha, tá? Porque quando você for verificar se existem interseção, se a sua interseção for 0, a interseção aqui vai desaparecer. Então, vai ficar apenas P de A mais P de B. Só que no nosso caso aqui agora, ó, se você comparar o conjunto A com o conjunto B, você vai ver que vai existir elementos repetidos. Por quê? Existem números que são múltiplos de 8 e múltiplo de 12 ao mesmo tempo. Então, na verdade, aqui agora, ó, eu vou calcular a interseção de A com B. A interseção de A com B são os elementos que repetem nos dois conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui eu tenho 24, 48, 72, 96. Que eu tenho um total, então, agora aqui de 4 elementos. Então, agora eu vou calcular a minha probabilidade. A probabilidade de obter A. Quem que é A? Múltiplo de 8. Ou então B. B, múltiplo de 12. Vai ser a probabilidade de A, que nada mais é do que múltiplo de 8, mais a probabilidade de B, que são os múltiplos de 12, menos a probabilidade da interseção, ou seja, múltiplo de 8 e múltiplo de 12 ao mesmo tempo. Então, agora, resolvendo aqui, eu vou ter a seguinte situação. Ó. Probabilidade da união. A probabilidade de A é N de A sobre N de U. A probabilidade de B é N de B sobre N de U. E a probabilidade da interseção é o número de elementos da interseção dividido por N de U. Então, agora aqui eu vou fazer uma simples substituição dos meus dados. Vou ter aqui, ó, N de A vale 12, N de U, 100. N de B, 8, N de U, 100. Menos a interseção vale 4 e o N de U, 100. Perceba que agora, ó, que eu tenho aqui uma soma de fração, onde os denominadores são iguais a 100. Então, na verdade, resolvendo essa continha aqui agora, eu vou repetir o denominador, que é 100. 12 somado com 8, 20. 20 com menos 4, 16. Então, minha probabilidade de obter A ou B equivale a 16 sobre 100. Ou seja, 16%. Você poderia simplificar, na verdade, aqui essa fração, que você chegaria aqui em 4 sobre 25, que equivale a 16%. Tá? Então, espero aí que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Exemplo. Um município de 628 km² é atendido por 2 emissoras de rádio, cujas as antenas A e B alcançam um raio de 10 km do município, conforme mostra a figura. Para orçar um contrato publicitário, uma agência precisa variar a probabilidade que um morador tem de, circulando livremente pelo município, encontrar-se na área de alcance de pelo menos uma das emissoras. Essa probabilidade é de aproximadamente. Bom, então aqui nós temos aqui, ó, um mapa, né, do município,
Quando você olha aqui para essa figura, você tem aqui ó, a nossa antena A e tem aqui a antena B, tá? Aqui está um esboço aqui, ó, da parte de alcance da área da antena A e aqui você tem um esboço da área de alcance da antena B, tá? Então é muito importante que você olhe para esse desenho aqui e perceba a seguinte situação, ó. Se uma pessoa aqui, ó, estiver escutando a frequência da antena A, independente que de onde ela desloque dentro da região de A, ela não vai conseguir obter a frequência da antena B. Da mesma forma, ó, que se você pegar uma pessoa aqui, ó, T, na área da frequência B, ela não vai conseguir escutar a frequência da área da antena A, tá? Então, o que mostra que as antenas A e B, elas são mutuamente exclusivas, tá? Então, o que acontece aqui, ó? A área da região de A e a área da região da antena de B, elas não possuem pontos em comum, tá? Só que o exercício deixa bem claro que ele quer encontrar a probabilidade de alcance de pelo menos uma das emissoras. Então, quando fala pelo menos uma, ele pode escutar a frequência em A ou a frequência em B. Uma vez que eu identifiquei que eu posso utilizar a frequência A ou a frequência em B, eu vou estar trabalhando com a probabilidade da união de dois eventos. Mas perceba que nesse caso, a minha interseção é vazia. E eu já concluí com vocês aqui que eu tenho eventos mutuamente exclusivos. Então, na verdade, para eu calcular a probabilidade da união, ou seja, a probabilidade de A união com B, basta eu calcular a probabilidade de A e somar com a probabilidade de B. Agora, perceba que eu estou me referindo aqui nesse exercício em área. Então, eu vou ter que adaptar essa formulinha aqui da probabilidade por área. E isso é fácil. Basta eu pegar, na verdade, a área de cada uma das antenas e dividir pela área total do município, tá? Agora, perceba, então, aqui o seguinte, ó. A probabilidade antena A ou antena B vai ser N de A sobre N de U mais N de B sobre N de U. Agora, perceba, tá? A área A somado com a área B, vamos analisar comigo agora aqui, olha. Esse quadrilátero aqui, ó, A, B, C, D, ele é um trapézio retângulo e a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360 graus. Então, a conclusão que eu posso tirar aqui é o seguinte, ó. O ângulo A somado com o ângulo B somado com 90 graus somado com 90 graus, essa continha tem que me dar 360 graus. A conclusão que eu tiro daqui é que o ângulo A somado com o ângulo B vai me dar exatamente 180 graus. Então, o que quer dizer aqui esses 180 graus? Tá? Quer dizer aqui o seguinte, ó, que se você pegar a área da região B e deslocar ela aqui para a região A, você vai ter, na verdade, aqui um semicírculo. Então, se você pegar aqui, ó, a área de A e somar com a área de B, você vai ter que a probabilidade da união vai ser N de A somado com N de B dividido por N de U. Então, o que eu acabei de falar para você aqui agora? Que se você somar aqui, ó, essas duas áreas, você vai ter, na verdade, um semicírculo. E aí eu sei que a área
de um semicírculo nada mais é do que a área do círculo, que é πr ao quadrado, dividido por 2. Então, daqui eu vou ter o valor de π. O raio, deixou bem claro para a gente aqui, ó, de alcance, é 10 km, então vai ficar 10 ao quadrado sobre 2. 10 ao quadrado, 100, dividido por 2, 50. Então, aqui eu vou ter 50 π quilômetros ao quadrado. Isso aqui quer dizer que é a área A somado com a área B. Então, agora eu vou proceder agora aqui com a minha substituição. E daqui eu concluo o seguinte, ó. A probabilidade de frequência A ou frequência B vai ser a soma das áreas, 50π, dividido por a área total, que é de 628 km². Então, daqui a conclusão que eu tiro aqui é a seguinte, ó. A probabilidade da união vai ser igual a 50, que multiplica o π, que é aproximadamente 3,14, sobre 628. Quando eu efetuar aqui essa continha, dividido por 628. Então, tem aqui que a probabilidade da união é igual. Bom, simplificando aqui, 3,14 por 6,28, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 200. Simplifica aqui os 50 por 200, aqui em cima vai sobrar 1 e aqui embaixo vai sobrar 4. Então, essa continha minha aqui, vai dar exatamente 1/4, que é igual a 25%. Resposta para o nosso exercício, letra B de bola. Espero que você tenha acompanhado a resolução do exercício. Desejo a vocês aí bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um grande abraço.